Coja, seja bem-vindo. Obrigado. Prazer, Bem-vindo, obrigado. Frank. Bom dia. Prazer enorme estar aqui. Eu queria começar dando parabéns para a Red Hat pela magnitude desse evento, que para nós que somos parceiros e para os clientes, para todos que estão no ecossistema, isso representa muito o open source, representa muito o futuro, o presente e aquilo que a gente busca para as nossas empresas. Então, Red Hat, parabéns. Para nós é um prazer, é um orgulho estar aqui. E eu queria começar falando um pouquinho desse ano, 2017. 2017 é um ano super importante para a IBM Brasil. E eu queria aproveitar alguns ganchos da apresentação do Gilson, que tanto falou de pessoas, de transformação, de inovação, de liberdade. 100 anos no Brasil passa por uma história super importante e super inspiradora para nós brasileiros. A IBM Brasil foi a primeira ou o primeiro país a receber essa empresa fora dos Estados Unidos. Então, vamos fazer um raciocínio rápido. Por que, em 1917, a IBM, ainda chamava CTR, porque era uma empresa somente nos Estados Unidos, resolveu abrir o seu primeiro escritório fora dos Estados Unidos e foi o Brasil? Voltando à apresentação do Gilson, foi o protagonismo de um brasileiro. Assim como ele mostrou vários protagonistas que mudaram o mundo, que mudaram a forma das pessoas viverem e conviverem, que colocou brasileiros no eque mais alto da ciência, como Santos Dumont, nós tivemos dentro da IBM um grande protagonista chamado Valentim Bolsas. Brasileiro, nascido em Santos, contador. Em 1917, ele tomou uma decisão. Era casado, tinha 2 filhas e disse o seguinte: eu preciso transformar o negócio de tecnologia no Brasil. E ele soube que lá em Nova York tinha uma empresa que tinha tabuladoras e que isso podia ser super disruptivo para ele trabalhar no mercado brasileiro. Ele não tinha dinheiro, portanto, ele vendeu a casa dele em 1917. A esposa e as filhas foram morar com os pais dela. E ele viajou até o Rio de Janeiro, pegou um navio e foi para Nova York, em meio a uma guerra. Ele viajou durante 20 dias, chegou em Nova York, foi até o prédio da CTR, chegou no andar do Thomas Watson e pediu para a secretária que ele gostaria de falar com o Thomas Watson, com o inglês de um brasileiro nascido em Santos em 1917. A secretária prontamente perguntou: quem é você? E ele disse: um brasileiro que viajou 20 dias para ter meia hora de conversa com Thomas Watson. Naquele momento, ele provou que era o melhor investimento da IBM vir para o Brasil. E assim começa a história da IBM aqui no Brasil. Então, Valentim Bolsas trouxe a IBM e trouxe a nossa tecnologia para o nosso primeiro escritório na Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, onde as pessoas já trabalhavam e já se desempenhavam as funções vendendo tabuladoras, relógio de ponto, balanças. O mundo foi mudando, a tecnologia foi mudando, mas a tecnologia mudou por quê? Porque a IBM sempre acreditou nas pessoas, sempre fez pelas pessoas. Nós que trabalhamos na IBM somos os IBMistas. E o que a IBM transformou pelas pessoas? Transformou em respeitar. Voltando ao Gilson, a liberdade, a inovação. Para eu contextualizar um pouquinho essa história, em 1943, a IBM anunciou a primeira mulher vice-presidente da IBM. Em 1947, a IBM colocou o primeiro negro como vendedor. Há mais de uma década, a IBM declarou oficialmente total intolerância à discriminação, seja por raça, idade, orientação sexual, gênero, tipo de gênero ou qualquer tipo de preconceito que possa existir. Isso é o fator da liberdade. As pessoas que trabalham na IBM são libertas. Cada um é o que é. E a prova final foi esse ano, onde a IBM liberou o dress code. Para uns poucos mais velhos, há 20 anos atrás, não só existia um código de vestimenta, mas como os homens usavam terno azul, camisa branca e gravata vermelha. Hoje, cada um se veste como se sente bem.
E é dessa forma que a gente vem transformando em 100 anos essa companhia. Transformando e saindo de máquinas que liam cartão, os primeiros mainframes, os primeiros programas escritos para mainframe e a era cognitiva. Hoje, a gente está na era cognitiva, hoje estamos com o Watson. E muitas vezes, quando a gente fala de Watson, todo mundo pergunta o que nós vamos fazer? O que isso pode agregar? O que isso vai agregar? Pois bem, esse não é mais o vai agregar, esse é o que está agregando. O Watson já é uma realidade, hoje, diante de inúmeras companhias ao redor do mundo, inclusive empresas aqui no Brasil. O mais importante é que o Watson ele é multidisciplinar, e ele é multiindústria. Ele não precisa ter uma indústria específica, ele precisa ter um propósito. Propósito pelo qual a gente caminha na inovação. Propósito pelo qual a gente faz a vida ser diferente, seja nas nossas empresas ou na própria vida pessoal. Muitos exemplos a gente usa. Então, o Watson ele passa por vários parceiros e clientes que acreditaram. O Bradesco foi o primeiro. Foi aquele que acreditou e nos ajudou a construir, a ensinar o Watson a ser fluente no português. E hoje é uma realidade. Entre várias indústrias, a Sky adotou o Watson. A gente tem outras empresas que foram adotando, uma empresa de game, e, por final, Fundação do Cabral, ajudando a formação de executivos, o Fleury falando de genoma. Chegamos à parte importante do propósito. Eu vou passar 2 vídeos rápidos que falam sobre a nossa saúde. Como o Watson se dispõe a melhorar a nossa saúde, através do genoma ou através da cura do câncer. No ano de 2000, nós praticamente não atendíamos nenhum paciente com câncer. Hoje, nós temos no câncer, na área de oncologia, o nosso maior movimento. É importante reconhecer que o conhecimento que se gerou na medicina nos últimos 20 anos é maior que todo o conhecimento que tinha sido gerado até então. E as expectativas é que este conhecimento duplique muito rapidamente, daqui para frente. A tecnologia da IBM Watson, ou a nossa capacidade de condensar todo esse conhecimento disponível de forma prática, e que resulte num melhor atendimento do paciente, é isto que para mim é realmente importante. Quando o Hospital Mãe de Deus, junto com o seu Hospital do Câncer, faz a parceria com a IBM através do Watson, nós, acima de tudo, nós não estamos olhando só para esse momento. Nós sabemos que essa tecnologia vai potencializar enormemente a nossa capacidade institucional de atender pacientes oncológicos. Portanto, acreditar na inteligência artificial é, acima de tudo, acreditar no futuro. O Fleury é uma empresa que atua no setor de medicina diagnóstica e há mais de 90 anos a gente busca prover soluções integradas na área diagnóstica, mas sempre com foco no conhecimento médico, na excelência e no acolhimento ao cliente. O Fleury foi o primeiro laboratório da América Latina a fazer uma parceria com a IBM Watson Health, especificamente para a área de genômica. Com o Watson for Genomics, a gente consegue fazer de uma forma muito mais rápida a avaliação do perfil tumoral e a gente consegue processar uma quantidade infinita de informações e, com isso, potencializar a atividade médica. Eu me sinto privilegiada, na verdade, por poder participar de toda essa transformação na área de saúde. Então, a incorporação de tecnologia para dar o apoio ao médico,
Para que o médico possa se voltar para o paciente, ela é fundamental. E com certeza a IBM vai nos ajudar com relação a isso. Exemplos práticos como Mãe de Deus, um hospital em Porto Alegre. E o Fleury, que é um laboratório presente quase que no Brasil inteiro, usando o Watson para quê? Para o início de uma jornada. O mais importante é pensar como as coisas se transformam e como a gente pode aportar tecnologia na transformação. Quando a gente fala em transformação, é sempre importante ver alguns pontos e de que maneira a gente vai se orientando para que a transformação faça aquilo que a gente, como pessoa física, quer e a nossa empresa, como pessoa jurídica, pode entregar. Ou seja, no fundo, quando eu passo primeiro por saúde, é para sensibilizar todo mundo que a tecnologia muda as nossas vidas. Porque a descoberta do câncer, ou um tratamento mais eficiente para o câncer, é bom e sempre será bom para a humanidade. Ter diagnósticos mais precisos é sempre bom para a humanidade. Mas a humanidade ela transporta mais coisas, como o nosso próprio comportamento. O nosso comportamento, ao longo dos últimos 10 anos, mudou. E mudou muito. E como é que a tecnologia consegue se adaptar? E esse é o grande dilema para uma empresa centenária como nós. Como a gente acompanha a mudança ou antecipa os passos que vão acontecer a favor de ser um grande beneficiador, a grande ponte que liga a transformação da humanidade à tecnologia. Olhando os dias de hoje, falamos de saúde, podemos falar, por exemplo, de blockchain. Blockchain, sim, é a transformação que está acontecendo através de módulos de processo. Há um ano e meio atrás, a gente discutia blockchain como uma tendência. Hoje, é uma absoluta realidade. Para que a gente tenha uma ideia, a IBM já ajuda mais de 400 empresas ao redor do mundo na implementação de blockchain. É tão importante que o Hyperledger, que é o consórcio feito para blockchain, adotou o mainframe da IBM com o Linux para ser a plataforma básica para essa solução, por várias questões que a gente vai falar daqui para frente. Agora, a importância é tão grande, a regulamentação é tão importante para que seja um processo sério e eficiente, que a IBM resolveu adotar, dentro da sua cloud, aqui no Brasil, um nó de blockchain. E por quê? Porque essa é uma realidade, deixou de ser uma tendência. Não tem intermediação. Estar escrito perpetuamente. Aquilo que as empresas fazem, qual é o seu processo, faz parte da transparência que nós precisamos, que o nosso país precisa. Quando falamos em dados, analytics, o dado é um novo recurso natural. É a partir deles que a gente vai poder tomar as nossas decisões. E as decisões, elas vêm muitas vezes da forma com que a gente vive. Hoje em dia, aqui, eu tenho certeza que ninguém usa mais GPS. Quantos aqui vieram para cá usando o GPS do carro? Quantos vieram para cá usando o Waze? Essa é a mudança. No fundo, sinceramente, qual a grande diferença do Waze para o GPS do carro? Que o Waze é colaborativo. E o GPS do carro não é. E, para ser colaborativo, a gente tem que pensar qual é o benefício e o risco que as coisas nos trazem. Eu queria dar um exemplo. Quem aqui já fez compra pela internet? Bastante gente. Quem faz habitualmente compras pela internet? Show. Pergunta: qual é o fator de decisão para que vocês comprem da loja 1 e não da loja 2 o mesmo produto? Preço. Acertei? Então, a maioria disse preço. Ou não? No fundo, a confiança é a nova moeda digital. E confiança vem da segurança. Se vocês tivessem convicção que a loja 1 não teria a menor chance de nenhum dado seu vazar. Só que a loja 1 custa 5% mais caro que a loja 2. Quem compraria na loja 1 por 5% mais caro? Boa parte das pessoas. É aí que está a rentabilidade.
ela vem da confiança. As nossas empresas têm que pregar a confiança no consumidor. O consumidor tem que confiar. E, para confiar, a gente tem que trabalhar como infraestrutura para que soluções permitam que a confiança exista. Dentro de confiança, eu queria dizer um dado. Dos nossos telefones, que a gente usa no dia a dia, 80% dos dados são criptografados. E, para se ter um pouquinho de ideia do que significa ter um telefone na mão, há 10 anos atrás, a gente usava, como pessoa, como ser humano, 2 servidores por dia. Viu e-mail no trabalho, usava um caixa eletrônico, 2 servidores por dia. Hoje, a gente usa mais de 270 servidores, espalhados pelo mundo. E por quê? Porque a gente já acorda com o telefone na mão. A nossa segurança é que 80% dos dados que estão no telefone são criptografados. E os dados corporativos, em média, são 6% criptografados. E por quê? Porque é muito caro, porque os nossos workloads têm que ser mudados, os nossos sistemas, as nossas aplicações. E o que significa só ter 6% dos dados criptografados? Mais de 9 bilhões de registros foram perdidos, capturados ou roubados desde 2013. E um estudo diz o seguinte, que de agora até 2022, o impacto na economia das nossas empresas por crimes através da internet terão um impacto de 8 trilhões de dólares. Para a gente pensar o que significa 8 trilhões de dólares, olhando o PIB mundial, seria o 3º maior PIB do mundo, só atrás dos Estados Unidos e da China. O 3º é o Japão, com metade desse valor. E para isso que a IBM trabalhou fortemente no lançamento de um novo mainframe, chamado Z14. Por trás desse desenvolvimento, tiveram mais de 1.000 pessoas, 1.000 desenvolvedores. Para quem não sabe, a IBM, há mais de uma década, é a que mais registra patentes no mundo. Para essa máquina, nós usamos 1.000 patentes. A parte mais importante de tudo isso é porque essa máquina ela foi constituída, o aprimoramento dessa plataforma foi feito através do trabalho, da ação e do feedback dos nossos clientes. São 150 clientes ao redor do mundo, incluindo clientes do Brasil, que trabalharam no desenvolvimento dessa nova máquina. E que permitiram que essa máquina seja uma máquina 100% criptografada, não necessitando mexer em nenhum workload, nenhuma aplicação, e garantindo o SLA dela. Isso foi um trabalho de performance, foi um trabalho absolutamente árduo de várias pessoas por conta da necessidade do negócio das empresas, dos nossos clientes, que pediram que isso era importante. Todos colocaram a vulnerabilidade dos dados na memória, por exemplo. E aqui a gente conseguiu acabar, porque seja o dado dormindo, armazenado ou em processo, ele vai estar 100% criptografado, com equipamento capaz de gerar mais de 12 bilhões de transações por dia. Esse é o mainframe. Junto com ele, nós lançamos, semana passada, o Linux One, que, na verdade, corrobora essa parceria com a Red Hat, uma máquina que é um mainframe, que roda apenas Linux. Essa máquina, sim, ela vem sendo disruptiva no mercado, trazendo criptografia, performance, segurança para o mundo distribuído, rodando Linux, como toda e qualquer plataforma distribuída, disponível no mercado. Agora, quando a gente passa pela segurança, entendemos que essa máquina traz de forma disruptiva a segurança da criptografia 100% a 100% do tempo.
E voltando ao dado, que o dado é o recurso natural mais valioso, é muito importante a gente parar para analisar que nós tomamos decisões através de dados. Eu duvido que alguém aqui compre um carro porque entrou na primeira concessionária e fechou um negócio que era um bom negócio. Minimamente se pesquisa muito, minimamente se procura aonde tem a melhor oferta, o melhor equipamento, o melhor desempenho, etc, etc. Mas qual é o grande problema? Estudos mostram que a gente tem de 12 a 20% dos dados disponíveis nas nossas mãos para tomar uma decisão. E por quê? Porque 80% deles são obscuros. E o que significa ser obscuro? Não está disponível, não está estruturado, não está pronto para ser visto, foi esquecido numa gaveta, seja o que for. Ele não está na nossa mão. E a forma de a gente buscar com que os dados estejam prontos é quando a gente passa a ter uma arquitetura, uma camada de gerenciamento por software, capaz de buscar a informação, seja onde ela estiver. O mundo caminha para a cloud. E a IBM acredita que a cloud híbrida é o futuro de toda e qualquer empresa. Tem dados que faz todo sentido estar dentro de casa e tem dados e processamentos que não faz nenhum sentido. Porém, nem sempre a determinação do que está fora está dentro é um dado que você precisa agora ou depois. E o que a gente faz? Mantém uma inteligência o suficiente para que esse dado esteja disponível assim que você precise. Lembrando que dado é perecível. Não vale muito hoje, para quem ainda gosta de ler jornal no papel, receber o jornal às 10 da noite. Ele vai valer tudo menos para te dar informação, porque aquela informação já se passou. O dado é perecível. E se o dado é perecível, de que maneira a gente agiliza? Com subsistemas que têm capacidade de agilidade na busca da informação. Não dá mais para a gente esperar e esperar e esperar. O processamento e a velocidade vão fundamentar se o seu negócio tem a decisão agora para sair na frente ou depois para correr atrás. E a gente acredita que, através de desempenho e velocidade, é que a gente chega do outro lado. Agora, a gente passou por segurança, a gente passou por gerenciamento, sabendo onde vai buscar os dados, a gente passa pelo desempenho desse subsistema, pela conexão que ele pode ter com os nossos servidores. Onde fica um pouco o machine learning que tanto se falam? Esse é um ponto super importante para nós da IBM, que é a plataforma Power. Em 2014, a gente fundou um consórcio. E esse consórcio, no início, tinham 6 empresas parceiras que tomaram a decisão de desenvolver tecnologia em cima do processador Power. Nosso objetivo é que Power seja uma marca do mercado, e não uma marca da IBM. Que esse processador possa ter workloads e inteligências que transcendem ser da IBM. Por quê? Essa máquina é uma máquina absolutamente bem constituída para ambientes tradicionais, que rodam banco de dados, que rodam aplicações. Isso é e sempre será importante para esse equipamento. Porém, por características do processador, esse consórcio entendeu que, se novas empresas desenvolvessem em cima dele, ele poderia trazer muito mais do que ele trazia. E o que a gente fez? Abriu, 6 empresas entraram, a NVIDIA foi uma das primeiras, que nos ajuda no conceito de Power AI. Red Hat, importantíssima, faz parte desse consórcio, que hoje, nesse momento, já tem mais de 250 empresas trabalhando no desenvolvimento das suas aplicações, do seu hardware, em base ao processador Power. E o que o Power AI traz para a gente? No fundo, ele traz machine learning e aplicações que são aplicações absolutamente simples, como APIs, que são colocadas aqui, a máquina aprende. E ela passa a desenvolver tarefas que antes eram tão mais árduas ou mais difíceis de serem constituídas de maneira bastante ágil. Exemplos. Ali em cima é uma conferência de assinatura. Quantas empresas a gente conhece
que necessitam conferir assinaturas, sejam de cheques, de contratos, seja do que for. O quanto se tem de erro, ou quanto se descarta em amostragem por não ter capacidade de conferir uma a uma. Pois bem, hoje já existe no Power AI uma solução que consegue ver absolutamente todas as assinaturas, com uma chance de erro quase a zero. Outro ponto, moda. Quais são as pessoas que ditam a moda no mundo? O que essas pessoas estão vestindo hoje? Onde é que elas estão? Qual a estação que elas estão vivendo? Uma blogueira, uma artista, uma cantora? Como as empresas do varejo se antecipam? Muitas delas compram a sua coleção um ano antes de chegar à estação e tem que tentar acertar. O que essa solução nos traz? A combinação. De que maneira se combina melhor? Como eu ajudo a experiência do meu cliente através de pessoas que influenciam a moda? Já tem empresas que estão buscando quem anda no shopping X, a loja desse shopping, dessa empresa, começa a olhar como as pessoas daquele shopping se vestem para criar o look mais parecido com a realidade. Se uma cliente entra, ele sugere algo mais parecido com o que ela anda no shopping, e não com a mulher que está na praia, no Caribe, nesse momento. Outro importante, detecção facial. Mesmo que esteja semi-coberta, já se identifica a pessoa. Diante aos escândalos que estamos vivendo de violência, é super importante uma solução como essa. E o que eu quero dizer com tudo isso? Está nas nossas mãos. No fundo, é um tipo de solução que a gente implementa rápido, porque a máquina aprende, cada vez ela fica melhor. E é assim que a gente acha que a gente gera valor para os nossos clientes e para os nossos parceiros. De novo, Power AI é um consórcio de 250 empresas que acreditaram que a transformação vinha através desse processador. Eu vou passar um vídeo aqui para finalizar, só para a gente fechar o contexto de tudo que eu falei. Obrigado a todos que trouxeram a IBM há 100 anos, a toda a comunidade de tecnologia que contribuiu para que essa empresa estivesse aqui durante 100 anos no Brasil. Obrigado por todos que contribuem para que a gente continue caminhando, para que a gente continue antecipando os passos das nossas necessidades, para contribuir para nós, para a nossa felicidade, como pessoa física, para os nossos filhos, para a nossa família, para as próximas gerações, para os estudantes. Vamos continuar contribuindo para os negócios das nossas empresas, para as nossas empresas, e o mais importante,
para que a gente continue colocando o Brasil para frente, sendo protagonista da economia mundial. Muito obrigado.